Com a palavra, Sandro Fantinel. Esse banco aqui é perigoso. Senhor presidente, membros da mesa, queridos colegas, pessoal de casa que nos acompanha, que nos assiste. Bom, todos aqui sabem, porque saiu na imprensa, saiu em tudo que é lugar, houve até uma discussão entre colegas, que graças a Deus passou, né? O dia que eu disse que a Constituição brasileira tinha sido mal feita. E eu ainda afirmo isso. Ela tem muitas coisas que ali não funcionam e que deveriam ser mudadas. Então eu fui muito criticado. A imprensa disse, o Fantinel é contra a Constituição. Onde é que já se viu um vereador contra a Constituição? Hoje eu estou aqui defendendo a Constituição. Vamos ver se tem alguém que vai bater contra. Hoje eu estou aqui defendendo a Constituição, então. Já que somos parlamentares em um país democrático, o mínimo é o compromisso de defender a Constituição. Pois bem, hoje eu estou aqui, então, para defender um livro que eu acredito que ele tem, assim, muitas coisas erradas que precisariam ser modificadas, mas querendo ou não, gostando ou não, é a nossa Constituição. É a Carta Magna de uma pátria livre. E eu estou aqui hoje para defender a Constituição. Então é o seguinte, fiz a minha fala outro dia, senti críticas, né, a respeito da liberdade que a gente tem, que eu defendo a liberdade, né. Ontem eu protocolei nessa casa aqui um projeto de lei contra o passaporte que estão querendo exigir que o povo tenha, porque isso é inconstitucional. O que o STF disse, eu deixo de dizer, não me interessa. Esse livro aqui ele é muito claro e ele pode ser interpretado pelo STF, mas por outros também, não só por ele. Então é o seguinte, protocolei esse projeto, não porque eu sou contra a vacina, porque se eu fosse contra a vacina, vereador Cadore, o meu filho não teria se vacinado ontem. Eu teria proibido ele de se vacinar porque ele ainda vive embaixo do meu teto. Ele disse, pai, eu quero me vacinar. Filho, vai lá e te vacina. Essa é a prova cabal que eu não sou contra a vacina. Muito pelo contrário. Todos aqueles que acham que querem se vacinar, que se sentem que querem se vacinem. Eu não me vacinei ainda porque eu fiz o teste de anticorpos, que me deu uma quantidade de anticorpos muito maior do que se eu tivesse feito a vacina. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. No artigo 5º, inciso 2º da Constituição, para quem nunca leu ela, está escrito o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. E qualquer lei ou decreto que seja feito contra isso, vai direto pela ADIM, adição direta de inconstitucionalidade. Tá? Então eu quero deixar claro que qualquer tipo de força, de reforço, de lei, de decreto, de querer forçar, de querer assustar, de querer coagir para que a pessoa se vacine, é uma ação inconstitucional, está contra aquilo que a maioria defende, que é a liberdade. Então, gente, a gente tem que separar uma coisa da outra. Uma é fazer politicagem em cima de uma questão de saúde, tá? Mas Fantinel, como não fez eu não fiz a vacina porque eu tenho os anticorpos e tenho o teste. E tem gente que fez a vacina e não tem anticorpos, tanto que está lá no hospital entubado. E isso qualquer um de vocês sabe, basta se informar. A questão do passaporte, tanto é que não funciona, que volto, eu repeti aqui outro dia, vou repetir de novo. Se qualquer um que se vacinou não estivesse mais no hospital, eu não estaria nem aqui falando. O problema é que tem muita gente que fez as 2 doses e estão no hospital. O que significa, vereador Scalco, vereador Bressan? Se eu faço as 2 doses, eu chego lá na porta do restaurante, apresento a carteirinha, entro para dentro,
vou lá, brinco, converso com todo mundo, e dali 3 dias eu vou para o hospital e sou entubado. O que significa? Que lá dentro do restaurante eu passei para frente o vírus para um monte de gente. Então isso não é prova cabal para que se obrigue as pessoas. Tanto que o prefeito Adiló já deixou claro. Ele já deixou claro. Por quê? Porque ele defende esse livro aqui, ó, como um grande democrata. A liberdade não pode ser retirada em hipótese nenhuma. A partir do momento que formos obrigados a fazer algo que não queremos, estamos sob ditadura acirrada. O passaporte, senhoras e senhores, sanitário, se pegarem os livros e estudarem, Adolf Hitler usou o passaporte sanitário com os hebreus. Tá? Então, a gente tem que deixar claro, eu sou a favor da vacina, o meu filho se vacinou ontem, né? Vou apoiar os movimentos, concordo com parte do que o vereador Valim falou, concordo com parte, quando ele disse, temos que fazer movimentos para incentivar o pessoal a se vacinar, sim, e eu apoio esses movimentos, não sou contra. Só que é o seguinte, tem muitos que estão indecisos, daqui a pouco esse movimento vai convencer o cara a ir lá se vacinar. Agora, aquele que diz, não, eu prefiro fazer o teste, e se eu tenho os anticorpos eu não quero fazer a vacina, a gente não pode obrigar. E isso não é querer ser contra a abertura de nada. Não tentem distorcer a conversa. Porque desde o início nessa casa aqui, eu fui junto com os colegas que mais defendia a abertura do comércio, dos restaurantes e tudo mais. E continuo sendo a favor. Agora, nós não podemos querer ser a favor de uma coisa prejudicando o direito mais importante que um cidadão tem na democracia, que se chama a liberdade de decidir sobre si mesmo. E essa história de dizer que a tua liberdade termina onde começa a minha, tu pode usar ela ao contrário. A tua também termina onde começa a minha. E daí, como é que fica? Vamos ficar aqui 1 ano debatendo? Então a questão é a seguinte, se vacinem todos aqueles que quiserem se vacinar com a vacina que tiver aí. Não tenho nada contra nenhuma. Mas aqueles que disserem, eu prefiro fazer o teste, como eu fiz, e ver que tem os anticorpos e dizer eu não quero, tá? Tem que ser respeitado. A Espanha, senhoras e senhores, ela tem um governo de maioria esquerda. Mas a Espanha abriu agora a entrada dos brasileiros sem a vacina, mas apresentando o teste que eu fiz, o teste de anticorpos. Tu tem o teste de anticorpos? Tenho, está aqui. Ah, beleza, tu tem os anticorpos, não precisa vacina, pode entrar. Isso que é um país de maioria esquerda. Então esse país preza a liberdade. O resto quer fazer do povo um bando de ovelha. Fazem o que eu quero, como eu quero, do jeito que eu quero. Isso é ditadura para mim. E eu sou contra a ditadura tanto de direita como de esquerda. A gente tem que prezar pela liberdade. E para concluir, trocando de assunto, senhoras e senhores, quero dizer que com muita alegria, ontem eu e o vereador Petri estivemos no Lago do Desvio Risso, onde a gente selou um pacto de trabalho. Vamos apresentar um grande projeto para a revitalização do Lago do Risso, onde o vereador Petri se encarregou da parte técnica dos estacionamentos e do trânsito dos veículos. Eu me encarreguei de lutar através da questão do lago, para que a gente possa transformar o Lago do Risso num outro lago negro, que nem o de Gramado, onde as pessoas possam ir com a família, com as crianças, com os filhos, com os parentes. Uma parte, vereador. Podem andar com os pedalinhos, né? A gente vai lutar para a colocação dos pedalinhos, com toda a estrutura necessária, para que fique um lugar maravilhoso. Gente, aquele lugar é lindo, aquele lugar é fantástico. Aquele lugar está sendo desperdiçado, como muitos outros nessa cidade. Como muitos outros. Sua parte, vereador. Obrigado pela parte, vereador Sandro Fantinel. Justamente te agradeço pela importância naquela região de Desvio Risso, e a questão da lagoa já era um pedido antigo, era uma demanda antiga da região. Você tem na assessoria
um integrante que é da região do Desvio Risso, eu também tenho integrante que os dois trabalharam na subprefeitura do Risso e sempre estiveram à frente das demandas lá. E o trânsito e a questão da revitalização é uma demanda antiga, vai ser muito bom para aquela região e para toda Caxias, que muitas pessoas de fora vão na lagoa e tendo opções de lazer, será ótimo e vamos avançar até na questão do turismo. Parabéns pela ajuda na região do Desvio Risso, vereador Sandro Fantinel. Muito obrigado, vereador. Só para concluir, senhor presidente, eu gostaria de dizer também aos integrantes que lutam bastante aqui nessa casa pelo turismo, que é a questão do colega Gremel Maier e também a questão do colega Rafael Bueno, que quando nós precisarmos de um apoio para que isso se transforme em realidade, a gente conta com o apoio de todos os envolvidos. Muito obrigado, senhor presidente.